sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu não vou fazer resenha sobre nenhum livro, mas vou falar de uma tag que eu vi no canal da Jussiqueira, que por sua vez vi no canal da Paola. Eu vou colocar o link das duas, mas da pessoa que criou essa tag também. E o nome da tag é Você Tem Esse Livro? São 20 categorias e eu vou mostrar para você os livros que eu tenho e que a tag aqui me pergunta. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir a vocês para que não deixem de se inscrever. Isso não vai custar nada a vocês e é rápido. Ao se inscrever, toquem no sininho para saber sempre quando eu envio o vídeo. Comentem e não deixem de compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o canal. Vamos começar então? A primeira pergunta é: você tem um livro infantil? Tenho sim, acho que muitos de vocês devem ter, que é o livro Alice no País das Maravilhas. Nessa edição da Zahar tem também Alice através do espelho, que na verdade o título é Através do Espelho, o que Alice encontrou por lá, do Lewis Carroll, que foi um escritor britânico, matemático, e que esse livro é conhecidíssimo. Não preciso nem comentar a história de Alice. Quem não leu, pelo menos já ouviu falar. Você tem um livro que não entendeu? Bom, gente, essa pergunta eu vou pular porque eu não encontrei esse livro. Então vamos para a terceira pergunta. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho sim, e é baseado no livro da Jane Austen. Trata-se de Razão e Sensibilidade e Monstros Marinhos. É um livro que eu ainda não li, que tem uma capa sui generis, e vai contar a história da Razão e Sensibilidade dentro de um outro prisma. Ou seja, as irmãs Dashwood são expulsas da casa onde elas moravam e vão para uma ilha. E nessa ilha elas vão encontrar esses seres que vocês estão vendo aqui, bizarros. Eu fiquei interessado de ler, mas não sei por que eu fui deixando ele para lá, fui deixando e acabei não lendo. Você tem uma série que não finalizou? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não gosto muito de séries. Não faz muito, não é muito do meu perfil ficar lendo um livro, depois mais outro, mais outro. Eu gosto de ler um livro, começo, meio e fim. E o livro que eu li o primeiro, sem saber que era uma série, foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Tem vídeo aqui no canal sobre esse livro e eu vou deixar para vocês o link na descrição aqui embaixo, ok? Bom, vamos para a próxima categoria, porque essa tag é grande, como eu falei. Você tem um livro esgotado? Tenho sim, é O Homem Disfarçado, do escritor português Fernando Namora. Esse livro está esgotado aqui no Brasil. Eu só o encontrei em sites de Portugal e ele é vendido, obviamente, em euro. Esse livro vai contar a história de um médico que começa a questionar toda a sua vida, o seu relacionamento com a esposa, e isso vai trazendo modificações internas dele. É um livro não de ação, é um livro mais filosófico e vale a pena lê-lo sim. Próxima categoria. Você tem um livro de edição de bolso? Gente, eu tenho vários, mas vários. Eu comprava muito livro de edição de bolso. Mas eu escolhi esse aqui, que é a biografia de Kafka, aquele escritor alemão que escreveu O Processo, Metamorfose, entre outros livros. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Eu tenho sim, que é o livro O Chamado do Cuco, e que o autor apresenta aqui para a gente como sendo o Robert Galbraith. Mas, na verdade, é a J.K. Rowling, a mesma autora de Harry Potter. E vai contar uma história de mistério de uma modelo que se suicida, e aí o detetive vai ter que pesquisar junto com a sua secretária. Ele tem um pequeno escritório e tem essa secretária, então os dois vão começar a investigar o que foi que aconteceu com essa modelo. É um bom livro, um livro para se divertir, vale a pena vocês lerem. A outra pergunta:
Você tem um livro ilustrado? Bom, eu não tenho muitos livros ilustrados, não. E aí eu procurei e encontrei esse livro que é O Cinema e a Invenção da Vida Moderna, do Leo Charney e da Vanessa Schwartz. Está aqui o livro e ele realmente é ilustrado. Vou mostrar para vocês aqui. Tem fotos, tem gravuras. É um livro assim muito bom. Então, é um livro que te posiciona historicamente sobre a sétima arte. Gostei muito. Pergunta número 9. Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Eu tenho. Quem me deu foi meu pai e eu li. Chama-se Milonga, do Tony Cartano. Eu li esse livro e ele vai contar para a gente uma história de exílio e retorno à Argentina, sua terra natal. Eu não gostei muito dele não, mas assim, como eu ganhei, eu li. 10º, você tem um livro que foi adaptado para a TV? Tenho, e tem vídeo no canal sobre esse livro também, que é Um Certo Capitão Rodrigo, do Érico Veríssimo, pai do Luiz Fernando Veríssimo, todos nós sabemos. E essa história aqui vai contar a vida do Capitão Rodrigo quando ele chega numa pequena cidade e faz parte daquela série que o Érico Veríssimo escreveu, O Tempo e o Vento. Esse livro está incluído, mas pode ser lido separadamente. Inclusive tem uma série da Rede Globo chamada O Tempo e o Vento, em que eles inseriram também a história do Capitão Rodrigo, porque os personagens também aparecem no Tempo e o Vento. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso? Eu tenho um livro que foi escrito pela Rita Lee, mas eu preferi colocar esse livro que foi escrito pelo Chico Buarque, que é O Leite Derramado, e eu li na única maratona que eu fiz até hoje. Faço um comentário breve desse livro e vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Bom, próximo livro. Você tem um livro autografado? Não, esse eu vou ficar devendo. Ah, tenho. Eu não sou muito de... Eu procurei o livro porque eu não sou muito de pedir autógrafo, mas encontrei esse aqui, que é Um Catingueiro na Amazônia, do Francisco Matos, um amigo meu, voltou para Caatinga, sua terra natal, e que me presenteou com esse livro aqui. Está autografado pelo próprio autor. Então, esse livro aqui conta a história do Francisco desde que ele começava, que foi vendedor de porta em porta de um equipamento chamado espalhador de cera, lá no Nordeste. Ele é da Bahia, o Francisco Matos. Depois ele faz concurso, estuda e ele vai trabalhar em navios até que ele chega na Amazônia. E quando ele chega na Amazônia, ele se deslumbra, tira várias fotos, escreve esse livro e faz exposições de fotos sobre a Amazônia. É um grande amigo meu e eu recomendo esse livro sim. Bom, próxima pergunta é: você tem um livro de poesia? Eu tenho alguns, inclusive já mostrei até um aqui da Coralina, mas resolvi separar para vocês o livro do Dylan Thomas, Poemas Reunidos. Foi um poeta revolucionário e que escreveu assim, poemas lindos e muitas das vezes usando uma forma totalmente diferente, lembrando muito a escola concretista. Tem um comentário do Ivan Junqueira, que é um estudioso sobre a poesia de Dylan Thomas. E o livro é muito bom para aqueles que gostam de poesia e querem conhecer um autor revolucionário para a época. Dylan Thomas nasceu em 1914 e veio a falecer em 1953. Então, vocês imaginam que naquele período, ainda na primeira metade do século XX, ele revolucionou a poesia do Reino Unido de então. Vale a pena dar uma conferida nesse livro também. Bom, próxima categoria. Você tem um livro com selo de prêmio? Eu procurei muito, eu achei que eu não tivesse nenhum e acabei encontrando esse livro aqui, que é Stephen King, Coração Assombrado, da Lisa Hogan. E tem esse selinho aqui, ó. Ele foi indicado ao Prêmio Edgar
Allan Poe. Essa biografia é uma biografia não autorizada, vale muito a pena você ler, porque ela vai contar toda a história do Stephen King, a sua infância pobre, como ele era viciado em ler livros de ficção científica e terror, aqueles gibis inicialmente, considerados de classe B, e depois como ele começou a insistir para ser escritor. Em seguida ele consegue escrever Carrie a Estranha, é um sucesso, e a partir daí ele não parou mais. Conta também sobre um atropelamento que ele sofreu, e ele já estava famoso enquanto ele fazia caminhada, e esse atropelamento fez com que ele ficasse até hoje com um problema no quadril. Livro que eu recomendo, é muito bom, vale a pena ler. E a próxima pergunta é: você tem um livro em duas versões? Eu tenho uns 3 ou 4, mas eu selecionei esse aqui, esse aqui da Agatha Christie. Eu tenho em versão de bolso, que é o livro Nemesis, e tenho também essa versão da Nova Fronteira em capa dura. Esse é um livro que a Agatha Christie escreveu já numa época em que ela estava mais madura. É um dos seus últimos livros. E a narrativa é totalmente diferente dos primeiros livros que ela escreveu. A personagem principal aqui é a Miss Marple, e ela recebe a incumbência de fazer uma investigação de um amigo que ela conheceu naquela aventura ao Caribe, e que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, e que o personagem que faz par com ela morreu, mas deixou uma herança. E ela só vai receber esse dinheiro se ela desvendar um determinado crime. E assim, é um livro muito mais lento, mas não deixa de ser um bom mistério que eu recomendo também. Bom, o próximo é: você tem um livro de contos? Gente, eu tenho vários livros de contos, mas vários livros de contos mesmo. Então, eu selecionei um livro assim totalmente diferente. Eu podia ter colocado um da Clarice Lispector, do Philip K. Dick, do Machado de Assis, mas eu escolhi esse aqui, o Ted Chiang, que é a história de sua vida e outros contos. São contos de ficção científica e de fantasia, são fantásticos. Tem um que eu lembro que abre o livro, que é a história dos homens que constroem uma torre inspirada na Torre de Babel, para ver se eles conseguem chegar até Deus. E é muito engraçado porque os anos vão passando, eles vão construindo a torre, as estações elas mudam, criam-se famílias naquela torre, porque os homens que estão construindo levam suas esposas e têm filhos e educam eles ali, e aquela construção não termina. Vale a pena ler esse livro, não somente por esse conto, mas esse conto já valeria o livro todo. Você tem um livro escrito em outra língua? Eu tenho alguns, mas escolhi La Resistência, do escritor argentino Ernesto Sabato. É uma reunião de 5 artigos em que ele fala sobre o homem contemporâneo, tudo aquilo que nós estamos passando, o computador que invade a nossa vida e que veio para ficar e que causa uma revolução e que modificou o dia a dia do ser humano. Isso entre outras observações, entre outras questões que ele levanta aqui. É um livro bom para aqueles que querem refletir sobre o momento atual que nós estamos passando, desde que os computadores, as máquinas realmente chegaram à nossa vida num sentido de facilitar, mas de trazer também alguns problemas. A outra pergunta é: você tem um livro que foi transformado em filme? Tenho sim, e é também do Stephen King, que é A Zona Morta. Eu revi esse filme há pouco tempo, e ele vai contar a história de um homem que ele é um professor de inglês e literatura, e ele tem uma namorada. Num dia em que ele sai para passear com essa namorada, ele a leva para casa, e quando ele está voltando de carro, ele sofre um acidente. Quando ele acorda desse acidente, ele percebe que ele tem o poder de prever o futuro.
isso passa a incomodá-lo e vai modificar toda a sua vida. Foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Eu até então não tinha lido livros dele nenhum e gostei muito. A partir desse livro foi que eu passei a ler as outras histórias que o Stephen King escreveu e é recomendadíssimo, não preciso nem falar para vocês. Você tem um livro de história em quadrinho? Tenho, que é A Piada Mortal, escrita pelo Alan Moore e Brian Bolland, que é assim um clássico da história em quadrinhos, e tem essa capa aqui que é muito bonita com o Coringa, e vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem um unboxing que eu fiz desse e outros livros que eu comprei, vou deixar também o link aqui para vocês verem. Olha só, muito boa a diagramação, muito boa também a qualidade do material, a capa dura. Recomendado também essa história, A Piada Mortal, do Batman e seu arqui-inimigo Coringa. E para finalizar, eu trago aqui o último livro e a última pergunta. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Eu tenho sim. É Um Roubo Brilhante, escrito pelo Scott Andrew Selby e o Greg Campbell. Esse livro foi baseado numa história real e ele é fantástico. O livro vai contar a história do Leonardo Norta Bartolo, que faz parte de uma gangue que agia em Turim, na Itália, e que vai para Antuérpia fazer o assalto de uma famosa joalheria. Para isso, eles planejam durante um tempo como será esse assalto. O Leonardo se passa por um comprador de diamantes, aluga uma sala na Antuérpia, em um escritório próximo à joalheria, ou seja, foi muito bem arquitetado, e é um livro baseado, como eu já falei, numa história real. Então, assim, vale muito a pena ler. Ele foi preso, mas assim, o livro vale porque você vai acompanhando todo o engenho, toda a arquitetura do plano até o assalto e o porquê que eles foram presos, né? Eles cometeram um pequeno errinho que, se não tivessem cometido, esse livro não existiria e ninguém saberia aonde ele estaria com os diamantes. Um livro recomendadíssimo, vale a pena ler. Pessoal, é isso. Tag respondida. Se sintam tagueados, respondam aqueles que tiverem canal ou não, e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!